De maneira que eu diria que é de baixo carbono, mas é de alta atitude, não é? Altitude, atitude, não é? Aqui podemos um bocadinho jogar até com estas questões. Isto é uma marca, não é? Isto é mais que um selo, não é? Isto tem que ser uma marca, agora tem que ser efetivamente vivida, não é? Como isso, não podemos, e eu acredito que não, fazer só para ficar na fotografia, não é? Isto tem que ser efetivamente pensado e tem que ser interiorizado em todas as pessoas que assinarem um projeto destes. Não é? Portanto, essa é a minha filosofia. Portanto, não é um label, não é só um selo, não é? É uma marca. Não é? Eu estou a usar esta questão em inglês porque, de facto, havia uma apologia do inglês, portanto, mas passamos já para o português, já explico porquê. Porque, de facto, isto tem que ser muito mais que um selo. Ceia ambiciona ser uma cidade baixo carbono, um concelho baixo carbono. E acho que a forma mais simples de percebermos o que é ser baixo carbono é sabendo que tudo é feito com energia e que a energia está, por um lado, cara e, por outro lado, cada vez mais rara. Nós temos o outro lado do mundo, a China, a Índia, com quase metade da população mundial, com ritmos de crescimento muito fortes. E são eles, neste momento, que têm dinheiro para a energia que existe. E, portanto, cada vez vai haver menos energia disponível a um preço que nós possamos pagar. E, portanto, aquilo que nós procuramos para a Ceia, para Portugal e para a Europa é fazer cada vez mais com cada vez menos. E é esse o desafio com que nos deparamos todos os dias na nossa vida pessoal, em casa, nos nossos empregos, na nossa relação com a natureza. E, portanto, é esse o grande objetivo, é fazer mais com menos. Porque, precisamente, esta é a solução para o novo mundo, em que temos, por um lado, custos elevados de uma energia que é cada vez mais escassa e, por outro, estamos agora a sentir as consequências de 2 séculos de energia fóssil, a que vem do carvão e a que vem do petróleo, 2 séculos de energia muito barata, que, por ser barata e por ser abundante, basicamente era só a Europa e os Estados Unidos que tinham tecnologia para a usar, desperdiçados como se não fosse um bem infinito e como se não tivesse, na altura não sabíamos ainda muito bem, se não tivesse graves impactos do ponto de vista do clima, das alterações climáticas. É precisamente estas alterações que nós vamos de vez em quando sentindo naquilo que eram as estações típicas, em que eram em Portugal muito bem definidas, tínhamos 4, agora, enfim, invernos secos como este sempre aconteceram, mas aquilo que nos dizem os cientistas é que vão ser cada vez mais frequentes e cada vez mais recorrentes, grandes ondas de calor no verão, e portanto tudo isto resulta da poluição que é originada na queima dos combustíveis fósseis e que está um bocadinho por todo lado na produção de eletricidade não hídrica, esta que nós temos aqui ao nosso lado, não produz gases com efeito de estufa, mas a grande maioria da eletricidade que nós consumimos na nossa casa, que é produzida em sines, no carregado, são com base no carvão ou no gás natural e aí sim há emissões de dióxido de carbono que resultam nestas alterações climáticas. A Ceia está devidamente atenta a esta problemática, não é uma coisa que seja responsabilidade dos outros, dos americanos, das grandes empresas, das cidades grandes do litoral. É um problema que nos afeta a todos e, portanto, a Ceia está devidamente atenta a isso. E, portanto, há aqui 2 grandes documentos, 2 grandes planos que enquadram todo o trabalho do Eco2 Ceia, que é o Plano Estratégico Ceia 2020, que define como ambição, como objetivo, tornar Ceia uma referência ambiental a nível nacional, de onde decorre a Agenda 21 local, que é algo que resultou da Conferência Mundial do Rio em 92 e que há de ser agora reavaliada e se calhar impulsionada de novo no Rio em 2012, onde se vão comemorar 20 anos dessa grande Conferência Mundial que colocou o ambiente e o desenvolvimento na ordem do dia. E é dentro da estratégia da Agenda 21 local que resulta o programa Eco2 Ceia, que tem um objetivo muito claro, que é construir uma visão de baixo carbono para todos os agentes do Conselho. E basicamente esse é o trabalho, não é necessariamente estar já a investir em novas tecnologias, não é estar já a investir na redução do consumo energético e na redução das emissões, é trabalhar com cada um dos agentes a perceber que o caminho será este do baixo carbono, o de fazer menos com mais, demonstrando a cada um como é que isso se impacta no seu dia-a-dia e nas suas atividades. E
foi esse o desafio que especificamente a Câmara de Ceia nos lançou e que assumiu, que é vamos demonstrar a todos os agentes que o caminho para o desenvolvimento, para a criação de riqueza, para a criação de emprego, para a retenção das pessoas no Concelho, para a atratividade do Concelho, é o do baixo carbono, distinguindo os produtos, as pessoas, o território, com um conjunto de ações que permitam alavancar toda esta dinâmica que está a ser gerada em torno do ambiente, do território, da tradição, da inovação e do caminho para o futuro, que é para lá que inexoravelmente andamos. Este é seu. Aqui dentro da pasta leva o certificado de adesão, bem como um CD com todas as regras que deve cumprir a partir de hoje. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. E tem as suas regras de participação. Muito obrigado. Regras de participação. Muito obrigado. E tem as suas regras de participação. Muito obrigado. Tem sido levada a cabo com várias organizações, desde a consultora Caos, passando exatamente também pela Faculdade de Biotecnologia da Universidade Católica, e é exatamente com estas pessoas e muitas outras que nós, diariamente e paulatinamente, temos estado a trabalhar. Há este projeto, que é o projeto da Agenda 21 Local, que, ao fim e ao cabo, surge também da determinação da própria Câmara Municipal, no sentido de envolver a comunidade senense na identificação e na interiorização daquilo que é o desenvolvimento sustentável, no sentido de nós procurarmos fazer acreditar às próprias pessoas que esta relação com o ambiente, esta relação amiga com o ambiente, pode ser feita em paralelo com a valorização dos próprios recursos e também em sintonia com uma compatibilidade com aquilo que é a satisfação das necessidades que todos temos, quer no dia de hoje, sem colocar em causa aquilo que também são as necessidades daqueles que constituirão ou constituem as próprias gerações vindouras. Por isso, este projeto é um projeto em que a Câmara, através daquilo que são os compromissos de Alborg, começou por percorrer no ano 2006, sob o ponto de vista burocrático, foi fazendo estes acertos em 2008, vingou em termos de Assembleia Municipal, portanto, no ano 2010, e é este percurso que nós, efetivamente, estamos a fazer. Este é um selo de garantia dos produtos que vão nascer dentro de determinadas condições, ou continuam a nascer dentro de determinadas condições, ligando, portanto, aquilo que é o passado e ligando aquilo que é a própria inovação que eles beneficiam, e que, sem dúvida nenhuma, lhe vão causar mais uma situação de diferenciação relativamente a produtos que são produtos congêneres e até mesmo concorrentes. Há um valor acrescentado que nós não podemos, ao fim e ao cabo, colocar efetivamente de lado, porque aqueles que os vendem hoje poderão exatamente beneficiar desta situação de diferenciação no sentido de verem também melhorados o seu retorno relativamente aos investimentos que efetivamente vão fazendo. Há que vincar que esta não será a nossa única iniciativa. Vamos, no sentido de complementar esta situação, juntar também o turismo Eco 2 Ceia, que será, se calhar, o próximo passo relativamente ao anunciarmos publicamente, portanto, este caminho, mas dizer que tudo aquilo que são aquelas iniciativas que
que nós colocamos sobre o chapéu da Agenda 21 local, sejam as aldeias de montanha, seja o SEI acessível a todos, seja a questão da rede de economias criativas, são também outros selos de uma forma complementar, nós podemos e devemos acoplar àquilo que são produtos, àquilo que são serviços que nós e que todos os agentes locais e os atores locais poderão efetivamente vender de uma forma externa, externalizando, portanto, aquilo que é a nossa economia local.